Mente e Atitudes, com Carlos Bist. O Gente Atitudes está no consultório Dr. Salomão Osteto, especialista e mestre em implantodontia. Salomão, quando falamos de implantodontia, quais são os avanços, quais são as novidades? Olha, Carlos, quando a gente fala em implantodontia, implantes dentários, existe uma gama de procedimentos relacionados a essa área. Um dos tipos de tratamento que muito interessam as pessoas e que realmente é um tratamento muito eficaz é o tratamento chamado carga imediata, que é um tratamento onde a gente faz a instalação dos implantes e 3 dias após, geralmente após esse período, a pessoa já recebe os dentes fixos de forma definitiva. Então, no passado, a implantodontia era considerada um tratamento prolongado, demorado. Então, com o avanço das técnicas, hoje em dia é possível que se faça a instalação dos implantes e poucos dias após a pessoa já receba os dentes fixos de forma definitiva, levando obviamente conforto e praticidade no tratamento. Hoje, com 63 anos de idade, posso dizer que realizei um sonho, depois que eu procurei a equipe do Dr. Salomão para fazer o implante e o tratamento dentário. Estou muito feliz em dar o meu depoimento. Portanto, nunca desista dos seus sonhos. Eu corri atrás e consegui. E hoje estou muito feliz com o meu sorriso. Dr. Salomão, quais são os principais objetivos, quais são os diferenciais do consultório quando falamos em implantes dentários? Aqui no consultório, nós temos 2 objetivos primordiais. Então, o primeiro deles seria o atendimento ao cliente. A gente prioriza muito o atendimento ao cliente relacionado à odontologia, aos implantes dentários, porque todos os pacientes que chegam aqui no consultório, Carlos, eles chegam com algum grau de dificuldade, seja medo, seja ansiedade, seja expectativas altas. Então, a gente prioriza realmente uma conversa inicial onde a gente ouve o paciente, a gente tenta escutar o que ele tem a nos dizer, para que aí sim a gente consiga entender quais são as expectativas desse paciente e procure executar o caso da melhor forma possível. E o nosso segundo objetivo, então, ele está relacionado às técnicas que a gente executa. Aqui no consultório, Carlos, nos últimos anos a gente vem desenvolvendo uma filosofia que é a filosofia de tratar os pacientes da forma mais simples possível. Tratamentos executados com simplicidade. Mesmo aqueles casos considerados complexos, a gente consegue tratar de forma simples, porque existem técnicas hoje em dia que são técnicas relacionadas a não realizar procedimentos de enxerto, onde a gente executa os tratamentos de forma simples e rápida. Esses casos onde a gente evita o enxerto de osso são técnicas que a gente tem buscado nos últimos anos e que levam muito conforto aos pacientes. Antigamente os tratamentos com enxertos eram tratamentos demorados, e que demandavam tempo, demandavam mais custos aos pacientes, e hoje em dia então a gente tem a filosofia de tentar, na maior parte dos casos, evitar os enxertos ósseos, o que a gente tem conseguido com bastante sucesso. E quais são esses tratamentos? Quais são essas técnicas? Então, basicamente essas técnicas onde a gente evita os enxertos ósseos, uma delas é uma técnica onde a gente utiliza poucos implantes e faz a instalação de vários dentes, principalmente relacionados aos casos totais, aqueles casos em que as pessoas ou precisam que todos os dentes sejam extraídos, ou aqueles casos em que a pessoa já usa uma dentadura. Então, para esses casos, a gente faz a instalação geralmente de 4 implantes e sobre esses 4 implantes, a gente faz a instalação de 12 dentes fixos definitivos. E esses implantes, muitas vezes, pelo fato de a gente trabalhar, de a gente fazer a instalação deles de forma angulada, ou direcionada, a gente consegue fugir de espaços que não teriam osso, de espaços sem estrutura óssea. Então essas técnicas são técnicas bastante avançadas, que são técnicas simples e extremamente eficazes. O implante zigomático, Carlos, ele é um pouco diferente, mas ele também é utilizado para esses casos onde a gente quer evitar o enxerto ósseo. Então, sendo o objetivo do consultório sempre entrar nas questões de fazer o tratamento cada vez mais simples, então a gente já está utilizando há um certo tempo, fazendo uso dos implantes zigomáticos, que são implantes relativamente mais longos do que os implantes convencionais e que também leva o paciente a ser submetido a um tratamento de forma rápida, ou seja, geralmente a gente faz a instalação desses implantes zigomáticos e 3 dias após também as pessoas já recebem os 12 dentes fixos de forma definitiva. São implantes, repetindo, diferenciados, são implantes muitas vezes
ancorados nessa região do osso do paciente, que é o conhecido como osso zigomático, é o osso da maçã do rosto do paciente. São tratamentos, repetindo, onde a gente consegue evitar os enxertos ósseos, que são aqueles tratamentos que muitas vezes demandam mais tempo e mais custos aos pacientes. Dr. Salomão, todos os casos podem ser tratados sem enxerto ósseo? Muitos casos na atualidade podem ser tratados sem o enxerto ósseo. É para isso que a gente busca sempre o aperfeiçoamento nessas técnicas consideradas mais avançadas, porém mais simples. A gente não pode generalizar. Ainda existem casos hoje em dia onde existe a necessidade que os pacientes sejam submetidos aos enxertos. Só que os nossos esforços aqui no consultório, a nossa filosofia é que a gente tente evitar, na medida do possível, esses casos de enxerto e passe para então os tratamentos mais simples e mais rápidos. Vale a gente lembrar que o paciente volta às atividades normais depois do tratamento. Você pode fazer um agendamento, marcar um horário, ver o caso, cada paciente é um caso específico. Exatamente, Carlos. A gente está então aqui à disposição aqui na Rua Alexandre Deller, aqui no centro da cidade. E para quem quiser entrar em contato com a gente, tirar dúvidas e saber um pouco mais sobre essas técnicas que a gente tanto busca, né, pode ligar para a gente aqui no telefone 3026 3676. Produção e realização Carlos Bist. Comunicação e eventos.